Cortar pessoas não é maldade, é maturidade emocional. Reduzir o contato com o mundo não é egoísmo, é sabedoria prática. Viver sozinho não é falha, fraqueza ou fuga. É o ápice da evolução pessoal. E o estoicismo sempre soube disso. Neste exato momento, enquanto você perde tempo tentando manter conexões mortas, forçando vínculos sem alma e insistindo em presenças que drenam sua energia, há uma versão mais forte de você sendo construída em silêncio, onde ninguém te distrai e ninguém te manipula. Mas ela só vai nascer quando você decidir romper. Romper com o excesso de gente, com o excesso de fala, com o excesso de presença tóxica ao redor. O crescimento exige corte. Todo avanço interior verdadeiro passa por uma fase onde você escolhe a solidão como refúgio, o silêncio como escudo e o desligamento como cura. Você já percebeu que quanto mais você se afasta, mais clareza você ganha? Que quanto menos gente ao redor, mais poder você sente? Não é coincidência. É resposta direta ao seu chamado interno por força. O mundo moderno está desesperado por atenção, e qualquer um que silencie vira ameaça. Vivemos cercados por urgência emocional, ruído mental e relações construídas em cima de vício social. Romper com isso parece loucura, mas na verdade é sanidade pura. A sua evolução começa quando você olha para os lados e decide que vai andar sozinho por um tempo, e talvez por muito tempo. Porque quem caminha só aprende mais rápido, sente mais profundo e pensa com mais nitidez. O corte te afia, a solidão te fortalece e o silêncio te ensina. Mas o que te impede de cortar? Medo de parecer frio? Medo de ser julgado? Medo de perder o pouco que tem? A verdade é simples. Se você ainda tem medo de cortar pessoas, você ainda não entendeu o peso da sua própria energia. Cada vínculo fraco que você sustenta por costume ou culpa é uma âncora invisível no seu desenvolvimento. E ninguém que arrasta âncoras voa alto. O corte não é sobre rejeitar o outro, é sobre aceitar a si mesmo num nível tão profundo que qualquer presença que atrapalhe sua paz se torna imediatamente insustentável. Você não precisa de mais gente, você precisa de mais solitude, mais discernimento, mais estratégia. Reduzir o contato é filtrar a frequência. É deixar de atender ligações inúteis, é sair de conversas repetitivas, é recusar convites vazios, é fechar ciclos sem drama, é agir como quem sabe que está em missão. E missão séria exige foco. E foco não existe quando sua energia é diluída em 1000 laços frágeis. Você quer mesmo evoluir? Então prepare-se para ver pessoas se afastando, para sentir o ambiente social mudando, para ouvir comentários sobre sua ausência. E aceite tudo isso como sinal de que você está indo na direção certa. O estoico não vive cercado de gente. Ele vive cercado de sentido. E sentido exige espaço interno. Você não nasceu para ser distração de ninguém. E também não nasceu para depender da presença de ninguém. Você nasceu para dominar sua mente, cortar o que enfraquece e evoluir, mesmo que isso signifique sumir por um tempo. E, se necessário, sumir para sempre. Este vídeo é para quem está pronto para deixar o mundo falando sozinho. Para quem já entendeu que o barulho externo só serve para impedir que você ouça sua própria força. E que cortar pessoas, reduzir contato e viver sozinho não é uma fase, é um código. O código dos inabaláveis. 1. Cortar é curar, o poder de remover o que enfraquece. Cortar pessoas não é um ato de frieza, é um ato de inteligência. É maturidade emocional, estratégica e energética. Porque você precisa entender de uma vez por todas, a maior parte das pessoas que te cercam não estão te fortalecendo, estão te desgastando. Elas não te impulsionam, te distraem, não te alimentam, te drenam, não te acrescentam, te atrasam.
E por mais que pareça cruel dizer isso, é exatamente por não aceitar essa realidade que muitos seguem presos a vínculos mortos, afogados em ciclos repetitivos e emocionalmente esgotados. Cortar é curar, porque o apego a quem já venceu seu tempo é uma doença que paralisa a alma. E o que paralisa precisa ser arrancado. Você não está sendo radical demais ao se afastar. Você está sendo leal ao seu processo de crescimento. É impossível evoluir cercado de gente que te puxa para baixo. É impossível se reconstruir enquanto você mantém por perto quem te lembra o tempo inteiro de quem você já não é mais. As pessoas mudam e você também. E isso significa que laços precisam ser revistos. Se algo te enfraquece, se alguém te sabota com palavras suaves, se uma presença constante já não gera paz, mas irritação silenciosa, esse alguém não deveria mais estar no seu campo. Você precisa ser cruel com suas permissões, porque todo o excesso de tolerância se transforma em prisão emocional. Você sabe que precisa cortar quando o seu corpo começa a avisar. Cansaço, ansiedade, desconforto, impaciência sem motivo claro. Tudo isso é o grito do seu sistema pedindo distância de energias que já não combinam com sua nova fase. Mas você ignora, porque tem medo de parecer insensível, tem medo de desapontar, tem medo de ser chamado de ingrato, de ingrata, de arrogante. Só que o verdadeiro erro é trair a si mesmo para não ferir o ego dos outros. Você não deve nada a ninguém que hoje só ocupa espaço sem função real na sua vida. Se a presença de alguém não te fortalece, não te inspira e não te desperta, então essa presença é apenas ruído. E ruído não é neutro, ele confunde, atrasa, consome. O corte é libertação. É a declaração mais poderosa de que você está pronto para subir de nível. Porque quanto mais alto você quer ir, mais leve você precisa estar. E gente errada pesa, gente rasa drena, gente sem propósito te arrasta para a estagnação. Cortar é curar porque é o único jeito de abrir espaço para o novo. Enquanto você insiste em manter vivos relacionamentos que já expiraram, você está negando ao universo, à vida, a sua própria evolução. A chance de te apresentar novas conexões, mais alinhadas com quem você está se tornando. Tem gente que só está do seu lado porque você continua se permitindo ser a versão antiga de si mesmo. Tem gente que se beneficia da sua confusão, da sua falta de limites, da sua carência mal resolvida. E você chama isso de amizade, de afeto, de vínculo antigo. Mas o nome real é apego tóxico. E apego tóxico só se corta com decisão. Você não vai sentir que é o momento certo. Você não vai ter todos os argumentos organizados. Você não vai conseguir explicar para o outro o motivo do seu afastamento. E nem precisa. Você não deve explicações por priorizar sua saúde mental. Você não precisa justificar uma escolha que te devolve a força. O corte só é doloroso para quem ainda está preso na ilusão de que conexão é obrigação. Mas quem já despertou entende, vínculo que enfraquece é veneno lento. E veneno, por menor que seja, mata. Você precisa assumir o controle do seu espaço energético. Não é todo mundo que merece acesso ao seu cotidiano, ao seu tempo, aos seus pensamentos, à sua vulnerabilidade. Tem gente que só se aproxima para colher o que você sente, mas nunca oferece nada de volta. Tem gente que se alimenta da sua queda, da sua dúvida, da sua dor camuflada. E você tolera, por medo de ficar só, por medo de ser incompreendido. Mas o que você deveria temer de verdade é seguir fraco por manter ao seu lado quem já não vibra na sua frequência. Cortar não é castigo. É alinhamento, é escolher deixar no caminho tudo o que não acompanha a sua velocidade de crescimento. O corte não significa que você odeia, significa que você se ama o suficiente para não se sabotar mais. E quando você passa a agir com esse nível de precisão, o mundo começa a te respeitar de outra forma. Porque quem se corta de tudo o que enfraquece se torna inatingível. E quem é inatingível domina. 2.
Reduzir contato é refinar sua energia. Reduzir contato não é sobre se esconder, fugir ou evitar o mundo. É sobre proteger a sua mente, preservar sua clareza e fortalecer seu núcleo interno. É uma escolha de foco, de maturidade e de refinamento energético. Cada conversa que você tem, cada mensagem que você responde, cada pessoa com quem você troca energia, deixa uma marca invisível na sua estrutura mental. E quanto mais exposição você permite, mais confuso, pesado e perdido você tende a se sentir. Reduzir contato é entender que nem todo mundo merece acesso irrestrito à sua atenção. Nem toda conexão é nutritiva, nem todo vínculo é necessário. Você não precisa estar disponível o tempo todo para todo mundo. A sociedade criou uma cultura do acesso imediato, como se você devesse responder, reagir, estar presente sempre. Mas a verdade é que ninguém evolui vivendo em modo de resposta. Você só avança quando entra em modo de criação. E a criação exige isolamento, silêncio, pausa, distanciamento estratégico. Reduzir contato é deixar de ser movido pelo excesso de estímulo. É sair do ciclo de notificações, da rotina de conversas inúteis, das interações sociais que apenas consomem sua presença. É cortar a superficialidade para abrir espaço para a profundidade. Quanto menos gente você ouve, mais você escuta sua própria voz. Quanto menos opinião externa você absorve, mais nítida sua intuição se torna. Mas enquanto você seguir rodeado de barulho humano, vai continuar desconectado de si mesmo. Reduzir contato é refinar percepção. É escolher com mais critério a quem você entrega sua escuta, sua atenção e sua energia vital. Porque tudo isso é limitado. E desperdiçar é um luxo que você não pode mais se permitir. Você não precisa responder toda a mensagem. Não precisa aceitar todo o convite. Não precisa participar de toda a conversa, manter toda a amizade, alimentar toda a ligação. Você pode simplesmente deixar morrer. E isso não te torna menos humano, te torna mais livre. Você não nasceu para ser ponto de apoio emocional para todos à sua volta. Você nasceu para viver a sua jornada com presença plena. E presença plena exige limpeza ao redor. Não dá para manter sua mente limpa quando sua agenda está suja de compromissos que você não quer cumprir, de conversas que você não quer ter, de interações que você tolera por educação, mas que no fundo drenam sua alma. Reduzir contato é um ato de autodefesa psíquica. É um tipo de blindagem que só os fortes praticam, porque os fracos preferem parecer legais do que se proteger. Você precisa aceitar que a sua frequência vai mudar. E quando isso acontecer, muita coisa vai deixar de fazer sentido. Pessoas que antes te atraíam, agora te irritam. Conversas que antes pareciam interessantes, agora soam rasas. Ambientes que te confortavam, agora te sufocam. Isso não é arrogância. É sinal de que você está refinando sua energia. E energia refinada não se mistura com qualquer coisa. É como uma água cristalina. Qualquer gota de sujeira já causa desconforto. E você vai começar a sentir isso com força. Vai perceber como tudo que é superficial, barulhento, confuso ou repetitivo te cansa com mais rapidez. E isso é ótimo. Porque o cansaço emocional com o mundo é o alerta interno de que você precisa se recolher. E o recolhimento é onde o verdadeiro alinhamento acontece. É onde você se ouve de verdade. É onde você volta para o eixo. Você precisa diminuir o ruído externo para aumentar a nitidez interna. E isso só é possível quando você escolhe se ausentar com intenção. Reduzir contato não é desaparecer. É selecionar. É priorizar o que é real, profundo, recíproco. É investir apenas onde existe retorno energético. É parar de manter interações por costume, por culpa, por medo de parecer antipático. Você não é antipático. Você é seletivo. E seletividade é uma virtude de quem já entendeu o valor da própria presença. Estar disponível o tempo todo é o caminho mais rápido para a exaustão emocional. E ninguém constrói uma mente forte vivendo em constante exposição social.
Quem se refina, se afasta. Quem se fortalece, se silencia. Quem se cura, se recolhe. E quem quer se expandir de verdade, precisa primeiro se proteger do excesso de gente. Porque o excesso de contato corrói sua energia como um ácido invisível. Você vai perceber que quanto menos contato você mantém, mais inteiro você se sente. Menos sobrecarga, menos ruído mental, menos perda de foco. E com isso, mais clareza, mais poder, mais domínio emocional. Você começa a responder menos e realizar mais. Você começa a parar de contar tudo para todo mundo e começa a se tornar inacessível. E inacessibilidade é respeito em estado bruto. Quem reduz contato se torna escasso, e escassez é valor, valor percebido, valor preservado, valor protegido. Reduzir contato é você avisar ao mundo, sem dizer uma palavra, que agora sua energia é sagrada. 3. A solidão escolhida é um treinamento para os fortes. A solidão não é castigo, não é carência, não é falha, não é último recurso. A solidão é escolha consciente de quem está pronto para se tornar forte de verdade. E esse tipo de força só nasce no silêncio, só cresce no vazio, só amadurece quando você para de fugir de si mesmo e decide encarar a sua própria companhia como suficiente. Enquanto você depender de presença externa para se sentir inteiro, você será frágil. Enquanto precisar da validação constante do outro para saber quem é, você estará vulnerável. E enquanto sentir medo de ficar só, você será controlável. A solidão é o território sagrado onde você se reconstrói. É ali que você ouve as vozes que antes eram abafadas pelo barulho do mundo. É ali que você se vê com clareza, sem filtro, sem aplausos, sem distrações. A maioria das pessoas vive cercada porque não suporta estar sozinha. E justamente por isso seguem repetindo padrões, alimentando vínculos que as destroem, aceitando migalhas emocionais só para não lidar com o próprio vazio. Mas o vazio não te destrói, ele te revela. A solidão escolhida é o campo de treinamento dos que querem se tornar inabaláveis. Ela te obriga a aprender a lidar com o silêncio sem pirar, a acordar e não ter ninguém dizendo que você é incrível, e ainda assim continuar sendo, a levantar sem ninguém ver e seguir crescendo mesmo assim. É onde você aprende que o reconhecimento interno vale mais do que qualquer curtida, qualquer resposta rápida, qualquer atenção artificial. É onde você entende que nem toda ausência é perda. Às vezes é alívio, às vezes é o universo te preparando para deixar de ser dependente emocional. A solidão vai te testar. Vai te mostrar o quanto você ainda depende de ruído, o quanto ainda se distrai com redes, com conversa, com vício em presença alheia. E vai te forçar a parar de fugir, vai te puxar para dentro. E se você tiver coragem de ir fundo, vai descobrir que a sua força nunca esteve no outro, sempre esteve em você. Mas ela só pode ser ativada quando não há ninguém por perto para salvar você. Quem aprende a se salvar, aprende a viver sem medo. Quem se basta, se protege. Quem vive bem só, nunca será manipulado com a ameaça do abandono, porque ele já escolheu antes de tudo estar com ele mesmo. Solidão não é isolamento emocional, é reconstrução estratégica. É você entender que está em uma fase da vida em que a sua cura vem primeiro, sua paz vem primeiro, sua clareza vem primeiro. E se isso exigir sumir um pouco, desligar algumas conexões, cortar o acesso de algumas pessoas, então que seja. Você não precisa justificar sua escolha por silêncio, não precisa explicar seu afastamento. A solidão vai te lapidar até que você aprenda a não mais implorar por atenção, por compreensão, por espaço. Você vai entender que se o mundo não te entende, isso não é problema seu. Porque quem busca a própria evolução não precisa ser compreendido. Precisa ser disciplinado o suficiente para manter o foco, mesmo sem plateia. A solidão te entrega exatamente isso. A chance de se ver, se conhecer, se fortalecer sem a pressão de agradar, de corresponder, de sustentar papéis que não fazem mais sentido.
É na solidão que você se encontra com a verdade que ninguém mais pode te dar. A verdade do que você quer de verdade, do que você sente sem filtro, do que você está disposto a ser, mesmo que ninguém aprove. É onde você perde a necessidade de pertencer e começa a descobrir o prazer de apenas existir, do seu jeito, na sua frequência, no seu tempo. Quanto mais você aprende a ficar só, mais seletivo você se torna com as vozes que permite entrar, com os toques que aceita no seu campo, com os convites que responde, porque você já entendeu que sua energia é a coisa mais preciosa que existe e que não vale a pena negociá-la com quem não sabe o que fazer com ela. A solidão te faz inteiro, e quem é inteiro não tolera mais relações pela metade, não aceita mais presença pela obrigação. Não força mais conexão onde não há reciprocidade. Você começa a andar mais leve, mais livre, mais verdadeiro. E sim, muita gente vai se incomodar com isso, porque sua autonomia é uma afronta direta à carência alheia, porque sua independência é uma crítica silenciosa a todos que ainda vivem presos. Mas isso não é problema seu. Você não está aqui para carregar ninguém. Você está aqui para se tornar inabalável, e esse processo exige solitude, exige recolhimento, exige que você aceite de uma vez por todas que viver sozinho é um privilégio dos fortes, porque só quem se tem por completo consegue não precisar de mais ninguém. 4. O mundo não entende quem já se elevou. Você começa a incomodar quando para de se explicar, quando para de se justificar por querer paz, por desejar silêncio, por escolher a sua própria companhia. Você começa a parecer arrogante quando para de implorar por atenção. Começa a parecer distante quando para de responder rápido. Começa a parecer frio quando decide se priorizar. Mas nada disso é verdade. É apenas o reflexo da sua elevação. E o mundo não entende quem já se elevou. Porque quem vive de carência não sabe lidar com quem vive de propósito. Quem se alimenta de distração não suporta ver alguém se nutrindo de silêncio. Quem precisa da presença constante dos outros se sente atacado quando você escolhe ficar só. Eles acham que você se isolou. Mas o que aconteceu foi outra coisa. Você se elevou. Você saiu do nível em que a maioria ainda está. Saiu do jogo do agrado, da exposição, da dependência social. E agora vive num lugar onde a maioria tem medo de entrar, o território da autonomia. Lá, você não precisa fingir, não precisa responder rápido, não precisa provar nada a ninguém. Você simplesmente vive, e isso é incompreensível para quem só sabe viver em função dos outros. Eles vão dizer que você mudou, e vão dizer isso como se fosse algo ruim, mas mudar é a prova de que você não está estagnado. É o sinal claro de que você está em movimento interno. Você vai perceber que quanto mais você cresce, mais começa a ouvir frases como "você está diferente", "você se afastou", "você não é mais o mesmo". E tudo isso vai soar como acusação. Mas na verdade é confirmação. É prova viva de que sua evolução está sendo percebida. E isso incomoda quem ainda não teve coragem de se mover. O mundo não entende quem já se elevou, porque quem se eleva deixa de aceitar o que antes tolerava. Você começa a rejeitar convites que antes aceitava. Começa a perceber conversas que já não fazem mais sentido. Começa a se incomodar com presenças que antes pareciam essenciais. E isso quebra expectativas, assusta os acomodados e desafia os que ainda vivem presos em ciclos repetitivos. A sua nova postura se torna um espelho incômodo, porque sem dizer nada, você está mostrando que é possível viver de outro jeito. E isso obriga quem te observa a olhar para si mesmo. E nem todo mundo está pronto para isso. Você deixa de ser aceito em certos círculos, não é mais chamado para certos eventos, é excluído de certos grupos. Mas tudo isso é necessário, porque o preço da elevação é a separação. Você não pode subir e se manter agarrado a tudo e todos. Algumas coisas precisam ficar para trás. Algumas pessoas precisam ser deixadas no andar anterior. E quanto mais alto você sobe, mais rarefeito fica o ar.
Menos barulho, menos gente, mais silêncio, mais verdade. O mundo não entende isso porque o mundo foi treinado para viver em coletivo, mesmo que esse coletivo seja tóxico, raso ou manipulador. Foi treinado para confundir presença com valor, quantidade com qualidade, volume com profundidade. Mas você não está mais nesse jogo. Você não mede mais sua vida pelo número de mensagens no celular ou pela quantidade de curtidas nas redes. Você mede pela paz que sente ao abrir os olhos de manhã, pela leveza de não ter que explicar suas escolhas, pelo conforto de não depender da presença de ninguém para estar bem. Eles não vão entender por que você sumiu, por que você se cala, por que você não aparece mais. Mas você sabe. Sabe que esse silêncio não é vazio, é expansão. Sabe que esse afastamento não é rejeição, é proteção. Sabe que essa ausência não é perda, é filtro. Você não quer mais multidões ao seu redor. Você quer verdade ao seu lado. E verdade é rara, silenciosa, seletiva. Eles vão tentar te puxar de volta. Vão provocar, acusar, criticar. Mas isso é parte do processo, porque toda elevação exige resistência. E quanto mais forte for sua evolução, mais forte será o incômodo que você vai causar. Você vai começar a ver máscaras caindo. Vai notar quem te queria por perto apenas enquanto você era manipulável. Vai perceber quem te tolerava apenas porque você ainda dependia. E agora que você não depende mais, você se torna desnecessário ou perigoso. E isso é ótimo, porque você finalmente vai perceber quem é de verdade e quem só se aproximava por conveniência emocional. A elevação é uma espécie de purificação relacional. Ela te mostra com clareza quem pode te acompanhar no alto e quem só conseguia conviver com a sua versão mais fraca. O mundo não entende quem já se elevou, porque quem se eleva já não vive para ser entendido. Vive para ser real, e quem é real incomoda, assusta, desafia, mas também liberta, porque quem vê você subindo percebe que também pode. E talvez um dia tenha coragem de fazer o mesmo. 5. Autossuficiência é a nova riqueza. Enquanto o mundo ensina a acumular bens, o verdadeiro poder está em acumular autonomia. Enquanto muitos medem sucesso pelo tamanho da casa, do carro ou do salário, os que já se elevaram medem sucesso pela capacidade de não depender de ninguém para estar em paz. A nova riqueza não é mais sobre o que você tem. É sobre o quanto você é livre internamente. E liberdade, hoje, é sinônimo de autossuficiência emocional. Quem depende de atenção para se sentir amado está pobre. Quem precisa de aprovação para seguir em frente está quebrado por dentro. Quem vive refém da presença de alguém para se sentir seguro está à beira da falência emocional. Você só é realmente rico quando pode se afastar, silenciar, desaparecer e ainda assim manter sua estabilidade interna intacta. A autossuficiência não significa que você não valoriza as pessoas. Significa que você já não é mais refém de ninguém. Você aprendeu a se sustentar e isso não é isolamento. É maturidade, é domínio de si, é o ápice do desenvolvimento emocional e mental. Autossuficiência é quando você percebe que o silêncio te responde mais do que 1000 conversas, que a sua paz não está em um abraço, está em não se abandonar mais, que a sua força não está em ter alguém para te salvar, está em parar de se colocar em situações onde você precise ser salvo. A maioria das pessoas se relaciona por medo. Medo de ficar só, medo de encarar a si mesmas, medo de não serem validadas. E por isso criam laços frágeis, vínculos de dependência, jogos emocionais que só servem para alimentar um vazio que jamais será preenchido por fora. A autossuficiência quebra esse ciclo. É quando você entende que tudo o que sempre buscou no outro, segurança, validação, acolhimento, já deveria estar sendo cultivado por você, dentro de você. E quando isso acontece, você se torna perigoso. Perigoso para quem te manipulava com ausência. Perigoso para quem te controlava com culpa. Perigoso para quem te mantinha pequeno por saber que você dependia.
Quem é autossuficiente não implora, não persegue, não se submete. Ele escolhe. E se não for bom, ele vai embora, com paz, sem drama, sem culpa. Autossuficiência é você entender que presença não é caridade, que amor não é moeda de troca, que afeto não se exige. É você não depender mais de palavras bonitas para continuar forte, não se alimentar mais de migalhas emocionais. É você sentar com você mesmo e se bastar, planejar sua vida sem esperar ninguém vir junto, realizar seus sonhos sem precisar ser incentivado, tomar decisões firmes sem consultar a torcida. A autossuficiência te entrega um tipo de liberdade que assusta, porque agora você não precisa mais da presença de ninguém para se sentir inteiro. E quem se torna inteiro se torna seletivo. Você começa a recusar convites, a encerrar relações, a silenciar onde antes você reagia. Porque agora você já entendeu que ninguém é responsável pela sua felicidade e que depender de alguém emocionalmente é entregar o seu poder. Você não está mais à venda. Você não negocia mais sua paz por companhia. Você não troca mais sua estabilidade por promessas vazias. Você não precisa mais de alguém para se sentir alguém. E isso te transforma em alguém raro, em alguém que não pode mais ser controlado, comprado ou manipulado. Você não mendiga amor, você compartilha amor. Você não suplica por atenção, você canaliza sua atenção em projetos reais. Você não exige presença, você cria presença de você com você. A autossuficiência é o ápice da liberdade. E a liberdade emocional é a moeda mais valiosa do novo mundo. Enquanto muitos ainda correm atrás de aparência, status e curtidas, você está criando uma fortaleza interior que ninguém pode invadir. E isso incomoda, porque o que não depende, não obedece. O que se basta, não se rebaixa. E quem está completo, não precisa preencher ninguém para se sentir útil. Você começa a atrair o que é real, porque parou de aceitar o que é conveniente. Você começa a andar mais leve, mais firme, mais seguro, porque agora você é a sua fonte. E quem é fonte não precisa de caneca alheia para matar a sede. Você se hidrata sozinho, se alimenta da sua paz, se sustenta no seu silêncio e transforma tudo o que antes te enfraquecia em combustível para continuar crescendo. 6. O verdadeiro estoico escolhe a muralha do silêncio. O verdadeiro estoico não reage, ele observa. Ele não grita, ele silencia. Ele não precisa provar seu ponto, ele se afasta. Ele entende que toda vez que você fala demais, você se entrega demais. E que toda vez que você tenta convencer alguém do seu valor, é porque ainda não está seguro dele. Por isso, o silêncio se torna sua muralha. Uma fortaleza invisível que o protege de ataques inúteis, de manipulações emocionais e da mediocridade que o mundo tenta impor como norma. O silêncio é o território dos fortes, e não é qualquer silêncio, é aquele que vem de dentro, que nasce da clareza de quem já não precisa de plateia, de quem não quer mais ganhar discussões, de quem parou de gastar energia tentando mudar quem não quer mudar. O verdadeiro estoico não vive em guerra com o mundo. Ele vive em paz com ele mesmo. E isso basta. O silêncio não é ausência de resposta. É a resposta mais poderosa que existe. Porque enquanto o outro fala para te desestabilizar, você silencia para permanecer firme. Enquanto o mundo exige que você grite, você cala para não se perder na histeria coletiva. O estoico entende que o que se cala por escolha vale mais do que o que se diz por impulso. Ele não é indiferente, ele é seletivo. Seletivo com suas palavras, seu tempo, sua atenção. Ele sabe que cada palavra que sai da boca tem um custo energético. E ele não está mais disposto a pagar caro por diálogos inúteis. Por isso prefere calar. Não porque não tem o que dizer, mas porque não precisa mais dizer nada. Quem se conhece em profundidade aprende a usar o silêncio como ferramenta de poder, porque onde há certeza, não há necessidade de explicação. O mundo moderno banalizou a fala.
Transformou qualquer opinião em urgência, qualquer desabafo em conteúdo, qualquer pensamento raso em tendência. Mas o verdadeiro estoico não se move por modismo. Ele se move por propósito. E isso exige silêncio, exige recolhimento. Exige que ele mantenha seus planos em segredo, suas dores protegidas e sua mente livre do barulho externo. A muralha do silêncio não é uma prisão, é um escudo. Ela protege sua paz, sua clareza e sua integridade. Ela impede que palavras alheias invadam seu centro. Ela filtra o que merece resposta e o que merece esquecimento. E na maioria das vezes, o esquecimento é o melhor destino que você pode dar a um ataque, porque o silêncio é desarmador. Ele expõe a fraqueza do outro sem precisar atacar. Ele revela o desespero alheio sem precisar se justificar. E o mais poderoso, ele preserva sua energia para o que realmente importa. Enquanto a maioria vive esgotada de tanto falar, tanto responder, tanto se explicar, o verdadeiro estoico prospera no silêncio, porque ele sabe que a energia que ele economiza hoje vai ser usada na construção da sua próxima vitória. O silêncio também é estratégia, é inteligência emocional. É postura de quem já entendeu que não precisa estar certo, precisa estar em paz. E muitas vezes a única maneira de estar em paz é não reagir. É calar, sair de cena, cortar o ciclo do drama e manter-se focado na própria evolução. A muralha do silêncio não é frieza. É disciplina emocional. É escolha consciente de quem prefere vencer em silêncio do que perder gritando. E quanto mais você fortalece essa muralha, mais percebe que o mundo tenta te puxar para baixo justamente com o barulho. Críticas, fofocas, provocações, urgências emocionais. Tudo isso é isca. E quem morde a isca perde o foco. Você não precisa reagir a tudo. Não precisa dar resposta para todos. Não precisa provar nada. Você precisa manter sua direção. O estoico que escolhe o silêncio como escudo se torna inalcançável. Porque quando o mundo não sabe mais como te tirar do eixo, ele desiste. E quando ele desiste, você vence. O silêncio também é respeito próprio. É uma forma de dizer, minha energia é valiosa demais para ser gasta com isso. É uma forma de proteger sua frequência, de preservar sua força, de manter sua mente limpa para os combates que realmente importam. Você não foi feito para viver em modo de resposta. Foi feito para viver em modo de criação. E ninguém cria no meio do barulho. Toda construção séria exige silêncio. Toda transformação profunda começa com silêncio. O verdadeiro estoico não está preocupado em ser compreendido agora. Ele está comprometido com o longo prazo, com o domínio interno, com a serenidade diante do caos. E isso só se alcança quando o barulho para fora é menor que o silêncio por dentro. Escolher o silêncio é um voto de confiança na sua própria consciência. É confiar que você não precisa se justificar para se afirmar, não precisa se defender para se proteger, e não precisa ser visto para ser forte. O verdadeiro estoico sabe, quem cala, guarda poder, e quem guarda poder, comanda o próprio destino. Separar-se não é um fim, é um recomeço mais lúcido, mais limpo, mais forte. Você não corta porque odeia, você corta porque se ama. Você não silencia porque é fraco, você silencia porque aprendeu o peso da própria energia. Você não vive sozinho porque desistiu do mundo. Você vive sozinho porque escolheu não mais ser moldado por ele. Cada afastamento foi um passo para dentro de si mesmo. Cada contato reduzido foi uma declaração de independência emocional. Cada momento de solidão foi uma afirmação de poder silencioso. Você não precisa mais de aprovação, de companhia constante, de conexão obrigatória. Você precisa de clareza, de foco, de espaço interno para respirar. E isso só se conquista quando você tem coragem de deixar ir, de sumir um pouco, de ouvir sua própria voz acima de todas as outras. Você está se tornando aquilo que poucos têm coragem de ser. Alguém que se basta.
Alguém que não precisa ser visto para estar pleno. Alguém que faz do silêncio o seu trono e da solitude seu território sagrado. Escreva nos comentários. Eu escolho a solidão consciente. Eu comando meu silêncio. Eu sou suficiente.